E aí, cachorreiros e cachorreiras, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com a Ina. Ina é uma aluna nossa que a gente iniciou os trabalhos, os primeiros contatos aqui no Brasil, mas ela precisou se mudar. Hoje em dia ela mora lá em Denver, nos Estados Unidos, e a gente está fazendo um trabalho muito legal com o Denver. Por incrível que pareça, ele também chama Denver. Eu quero que ela conte para vocês agora um pouco da história dela referente à ideia de se ter cachorro e como na realidade é, no caso, Denver, no caso específico da individualidade do Denver. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Veio pro Brasil visitar a gente? Tô visitando por aqui. Que legal, mas o Denver não veio, ficou por lá. É. Vem cá, qual que foi a sua principal ideia quando você quis ter um cachorro? O que você imaginava, assim, passava na sua cabeça? Bom, eu tinha ideia daquela coisa da fotografia, né? Familiar, das crianças com o cachorrinho, todo mundo feliz, né? Sim. E eu acho que é uma ideia também, assim, desculpa, de dar para os pequenos, né? A felicidade de ter um cachorro, e a gente pensa que... A famosa propaganda de margarina. Onde Total. você vê o cachorro pulando na grama, Total. todo mundo rolando ali, Sim. todo mundo feliz, né? Sim. Quando você decidiu pela raça e quis partir para isso, chegou na sua casa. O que aconteceu nesse primeiro momento? Olha, assim, eu tinha muito medo, na verdade. Assim, eu imaginava isso, mas eu sabia que a responsabilidade era minha. E eu não sabia o quão grande ia ser essa responsabilidade, mas sabia que ia ter um peso na minha vida, mas um peso a mais. Sim, estava preparada para ter uma responsabilidade, né? Sim, era uma responsabilidade a mais, só não sabia o quão grande seria essa responsabilidade. Então, assim, eu tive muito receio de comprar essa raça de cachorro que eu comprei, que é um Border Collie. Eu tive muito receio, porque eu sabia que era muito ativo, que precisava passear, que precisava... Mas depois, tipo, me convenci que era isso que eu queria mesmo e que eu ia ser capaz de levar essa responsabilidade na minha vida. Legal. Tirando a parte de você já ter se proposto a ter essa responsabilidade inicial, de chegar um filhote em casa, a gente precisar talvez até acordar à noite, um filhote chorando e tudo mais, aquela coisa do xixi cocô no lugar. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Sim. Xixi cocô, nossa, fala, isso aqui tá muito bagunçado, o que tá Sim. acontecendo e tal. E eu lembro, pessoal, que eu falei referente, vamos trabalhar a questão espacial, né, o ambiente. Sim. A gente precisa reduzir um pouco para que a gente possa mostrar para ele como as coisas vão funcionando e tudo mais. Mas tem uma coisa que se chama cultura, né? O que é a cultura? Cultura é aquilo que a gente vê, vive, vivencia, né? E externa aquilo, a gente coloca aquilo como o correto da nossa vida. Nós temos uma cultura aqui no Brasil onde a liberdade, vamos dizer assim, a liberdade ela é muito abrangente referente a ter cachorros, né? Total. Porque a ideia é, chega com o cachorro, solta, acabou, Total. vai dar tudo certo. Sim. Cruza os dedos, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem que cruzar o dedo, né? Acha que vai ser natural saber o que tem que fazer. Total. E eu lembro, foi engraçado que eu lembro que você falou, não gente, não é assim que funciona, a gente precisa... Falar, tá bom, vamos ver no que dá. Porque eu entendia realmente o seu lado, que era, Sim. não é assim que se faz com um cachorro. Mas tem uma pequena partezinha, pelo menos posso dizer minha, que vai saber assim, logo a gente vai se falar. Que não seja eu, que seja alguém, né? Sim. Sua concepção mudou depois que você viu que aquilo foi tomando corpo? Quando eu falo aquilo, é o comportamento do Denver, tá, gente? Quando o Denver foi apresentando as dificuldades ambientais com você foi ficando num beco sem saída, sem muito o que fazer. Como que foi essa experiência pra você? Bom, no começo eu pensei que era tipo questão de que ele era pequenininho, e era mesmo, questão de xixi, cocô, esse tipo de coisas que eram normais, são normais. Mas com o tempo ele começou a apresentar outros problemas que começaram realmente a incomodar. Afetar até mesmo Não. vizinhos e tudo, né? Total. A vizinha de cima, a vizinha de baixo. Estrutura familiar a afetou? gente mesmo, Estrutura total, familiar? porque gerava um estresse toda vez que... Nossa, quantos machucados, só isso aqui é um machucado. Gente, cicatriz na mão por conta de situações
que o Denver apresentou aqui. Mas foi lá fora. Porque ele ficava desesperado, latindo pra corrente que abria aqui. Pessoal, tem uma corrente que fecha os estacionamentos à noite, sabe? Passa para o carro não entrar à noite. Quando se tirava ou colocava aquela corrente, o barulho fazia barulho, o quê? Exatamente. Ou barulho do jatinho de água lá. Ah, sim, da VAP, né? Lavadora de pressão. Isso. E muitas outras coisas, cachorro, enfim, que realmente ele saía do controle. Isso foi tomando uma proporção tão grande que começou a gerar um incômodo total em mim e na família, né? Na família. Porque toda aquela ideia que se tinha de cachorro de filme, de comercial, foi se quebrando, foi se desconstruindo, né? Totalmente. Você não tinha mais o prazer, que na verdade é o que a gente busca quando o cachorro vem pra nossa casa. Sim. É você acordar com lambidas, é você ser recebido com lambidas e tudo mais. Se divertir com o cachorro. Ir pra um parque. Mas quando essa realidade bateu na sua porta, a sua, até mesmo capacidade de lidar com as suas emoções foi... Se a gente for falar um português mais claro, broxou. Tipo... Putz, que merda que eu fiz, tá? Mas, era uma pessoa muito consciente. Chegou a passar, naquela fase, tá? Vamos ficar naquela fase por enquanto. Chegou a passar pela sua cabeça, vou doar, vou, sei lá, enfim, colocar em outra família, alguma coisa do gênero? Sim. Chegou? Sim. Chegou a passar que eu tinha que ir pela família e por mim mesma, né? Porque eu tava ficando louca. Sim. Tava gerando um estresse muito grande. Foi quando você começou a ter a ideia de que realmente você precisava ouvir um pouco mais alguém que tinha um pouco mais de informação naquela época ali para poder colocar isso funcionando na sua vida? Porque foi aquela responsabilidade lá de trás e falou, pô, peraí, gente, puta do mulherão, hein? De garra, firme, foi forte. Só que aí veio a notícia que você ia o quê? Pra onde você ia? Que eu ia mudar de país. Mas nesse tempo ainda, Fábio, aqui? Ainda eu não tinha o conhecimento de que como é que funciona realmente treinar um cachorro. Não tinha. Eu não sabia que isso... Aliás, eu sabia de fato que isso existia só para cães que teriam que ser treinados para algum fim, ou para policial, ou para alguma coisa, missões especiais. Mas não sabia que cães de caça... Para viver em comunidade, né? Treinados para realmente viver dentro de uma família. Não tinha ideia disso. Isso veio depois. Você nunca consumiu nada, que eu digo de informação, seja revista, livro, filme, seriado, que você tivesse essa ideia, né? Não? Não do jeito que é. Não do jeito que é. Do que realidade, do que precisa, do que na né? verdade é. Ou seja, o Denver recebeu treinamento, mas os treinamentos que, comparado com o que hoje eu sei, não era nada. E pra mim era ok. Eu falava, bom, isso é o que tem que ser feito. Sim, tá. Você aceitou porque foi o que chegou pra você e era mais suave. Total. É confortável pro humano, né? Aliás, vou te contar uma coisa, vou te contar um segredo. Veio um treinador aqui. Sim. Não conhecia você. Tomara que tivesse conhecido ele antes. Mas acontece, gente, acontece. Veio um treinador aqui que me falou que a gente tinha que colocar o Denver fechado no canyon. E ir abrindo aos pouquinhos. Eu tinha uma portinha aqui e tinha que ir abrindo aos pouquinhos, primeiro no canyon, depois ir meio que abrindo os... Gente, eu acho um absurdo aquilo. Eu fiquei com tanta pena, eu falei assim, como é que esse cara pensa que eu vou colocar meu cachorro num canyon, numa caixa de transporte? Isso, que não é caixa de transporte. Isso. E depois ir abrindo aos pouquinhos. Eu acho um absurdo aquilo. Sim, na sua concepção aquilo é Total. Se a gente for traduzir para palavras reais aqui, maus tratos. Eu morria de pena. Sabia que as pessoas até faziam, mas eu morria de pena de fazer isso com ele. E aí a gente teve todo o processo de você ter um treinador vindo, os problemas vindo acontecendo, e aí você não quis desfazer dele, né? Você chegou numa parte que você falou assim, não, eu vou ficar com esse cara e assim que vai ser, legal. Sim. Aconteceu a parte de você precisar ir. E você foi. Foi. Pessoal, ela foi morar em Denver. Sim. Tanto é que ela já morava antes em Denver, né? Por isso que o nome do cão dela é Denver, em homenagem a isso, mas coisas do destino fez com que ela voltasse pra lá. E aí o Denver foi pra casa de um colega nosso, né? Quero até mandar um abração aí pro Wagner. Maravilhoso, cara fantástico. Nota mil. Deu um abrigo aí, um lar temporário pro Denver, enquanto ela se estruturava lá na cidade, né? Foi quando a Ina entrou novamente em contato comigo, falando, Fá, preciso de alguma estrutura de treinamento para ele poder ficar lá no canyon, né,
na caixa de transporte durante a viagem, Sim. né? Que foi quando eu falei pra ela, eu falei assim, olha, Ina, eu conheço o Denver, eu conheço o caso do Denver, eu conheço a Mimi, né, a Michelle, que é quem fez toda a parte de venda dos cães, faz a criação, tal, tem animais ótimos. E eu falei, olha, você vai precisar de um pouco mais de empenho referente quando ele chegar na sua casa. Vamos iniciar um trabalho à distância. Ah, vamos sim. Aconteceu o quê? O Wagner, que já estava com o Denver, fez o processo da caixa de transporte. A caixa de transporte foi muito bem feita, o processo lá. Denver viajou legalzinho lá, né? Chegou bem pra você. Aprendeu muito rápido. Chegou bem pra você, né? Ficou o quê? 2, 3 semanas, lembra disso? Ah, chegou super bem aqui e tal, acho que nem vai precisar treinar. Eu sabia que ia ter uma fase de adaptação. Os cães, eles enxergam através de estímulos, cenas, enfim, uma série de fatores. Mas o que eu quero dizer é, eu sabia que quando o Denver chegasse lá, ele ia ter o fator ambiental totalmente diferente, mas ele ia ter um ponto de referência que é a Ina. A Ina, ela tem sim as bases delas formadas com o Denver. E era o quê? Muito mais aberta. Sim. Com o Wagner era mais fechada. Acontecia um monte de coisa legal, acontecia, mas não era à mercê, né? Sim. Aí quando chegou lá, ambiente novo, o que eu faço? Posso ir nessa porta? Posso. Posso ir naquela outra? Posso. Ah, tá, tô entendendo. As asinhas começaram a crescer de novo. E aí foi quando você falou comigo, né? Sim. E aí você já veio com quase um desespero, né? Sim, eu já tinha te ligado desesperada uma vez, mas não com a consciência tão clara como quando eu te liguei da última vez, quando eu estava já morando lá, que eu tive a convicção de que ele precisava ser treinado, de que eu não conseguiria sem isso ter um resultado bom. E assim, também o meu esquema de vida, quando tudo começou a cair nas minhas costas também, né? Eu percebi que ou eu educava ele, treinava ele, ou não ia dar certo. Não ia. Das duas, uma ia acontecer com o Denver. Ou ele ia ficar num canil atrás da casa, fechado lá, porque é um cachorro que tem essa necessidade maior de empenho, Sim. ou ele ia ser recolocado em outra família. Total. Né? Ele não ia poder conviver no centro ali da sua casa, ali Não. da sua rotina, convivência, né? Sim. E aí começamos um treinamento muito específico, muito voltado para tudo que ela precisava. Mas eu não tinha a questão da cultura formada. Sim. Mas sabe uma coisa que ajudou a gente, pessoal? Foi a cultura do país para onde ela foi. Total. Né? Porque só eu dizendo seria como se fosse o primeiro treinador lá. Não, imagina uma coisa dessa com o meu cachorro. Sim. Quando na verdade a gente quer o bem. Quando a gente quer o bem do cão, quando a gente quer o bem do animal, a gente tem que fornecer informações suficientes para a família conseguir fazer isso, prover isso para o cão. E aí ela começou a ver o quê? Lá, ver outros cães, né? Outros cães treinados, outros cães com ferramentas que ajudavam esse treinamento a acontecer. E aquelas pecinhas de preconceito foi se desfazendo na nossa cabeça, não foi? Sim. Acho que foi uma mistura entre o meu desespero, a necessidade de ter um resultado e perceber que as pessoas realmente treinam os cachorros e treinam com ferramentas que são para isso. Legal. E assim, hoje em dia, tudo que nós já construímos com o Denver, tem coisas ainda pra gente poder lapidar, tá, pessoal? A gente tá aí no processo ainda de treinamento. Sim. Se você tivesse tido a informação da sociedade correta no primeiro dia que o Denver chegou aqui, você acredita que nós estaríamos juntos nessa reunião aqui depois de 1 ano e quase 1 ano e meio de vida do Denver? Não, totalmente não. Eu acho que a má informação, não ter a cultura do país também não ajuda a você entender que se você tem um cão, tem a responsabilidade de treinar ou de educar, dar limites para o cão. Simplesmente não funciona. Não vai, porque não funciona. Vai contra o que você aprendeu como certo, né? Exatamente. Hoje em dia nós temos uma Ina renovada referente a esse assunto, referente a essa referência cachorro. Aprendeu, mas, gente, assim, uma coisa que eu acho fantástica é a possibilidade de semear as coisas. De você que está assistindo isso daí, do parente dela, da irmã, do tio, do avô que está do lado dela, e que ela pode chegar e falar assim, pessoal, vamos fazer de uma forma um pouco diferente que eu já vi dando errado ou dando certo, porque a gente sabe que eu, replicando tudo aquilo que eu sei para o máximo possível de pessoas que
eu sei que vai assumir e assimilar de uma forma que vai dar certo, é muito melhor do que eu apostar na sorte. A gente estava conversando mais cedo aqui, que a gente bateu um papo antes, de cães que não recebem treinamento e que aparentemente parece que sim, né? O famoso andar sem guia por aí, o famoso não avançar em cachorros, nem em pessoas, nem nada. Mas, gente, isso é tão individual e tão pontinhos específicos, um aqui, outro acolá. Se você pega uma massa maior, se você pega um número maior de cães e pessoas e famílias, né, que a gente acaba pegando essas questões, a gente vê que a grande maioria é problemática por conta de ter esperado dar certo. Ai, eu acho que vai dar certo, vamos ver. Tem a famosa questão da fase. Você caiu nessa? Sim. Ah, é fase? Sim. Não, vai. É filhote. Depois passa. Passa. Tem 7 anos de idade. Sim. Depois passa. Sim. Entendeu? Sim. Mas hoje em dia, você vê um futuro diferente pro Denver do que você chegou a um ponto de achar que você não o teria mais? Sim, totalmente. Por conta da sua conscientização e da força de vontade e empenho. Sim. Não tem milagre. Não tem milagre, não tem mágica. Milagre. Não tem. Milagre. É a pessoa entender o cão, Sim. saber como ele funciona e trabalhar aquilo. Putz, fico muito feliz, muito feliz. Obrigado mesmo por você ter dado esse relato pra gente. Obrigada a você. Olha, Sim, pessoal, esse aqui não teria sido possível. tá vendo? Quando a gente tem a tecnologia aliada a nosso favor, a gente pode fazer muito mais do que talvez faríamos se não tivesse isso a nosso favor. Sim. Seja ela em equipamento, seja ela em comunicação, tá? Então você que está assistindo aí, você aí que tem um cachorro complicado, você que talvez tenha consumido um monte de informações que não foram muito ao encontro do que você precisa com o seu cachorro, fuce mais nas nossas redes sociais, fuce mais aí nos nossos vídeos, nas nossas dicas. Eu tenho certeza absoluta que em algum pontinho aí a gente vai conseguir te ajudar. Se não conseguir, mande pra gente uma mensagem. Acompanhe o caso da Ine no Denver, que a gente está colhendo muita informação, muito audiovisual, né, muitos vídeos e tudo, para que as pessoas que tenham casos semelhantes também possam seguir um caminho parecido. Tá bom? Obrigado, Nina. Obrigado mesmo. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e você sabe o que você tem que fazer, né? Se inscrever aí no nosso canal, dá um joinha pra gente e se quiser receber os vídeos mais tops que existem, ativa o sininho. Valeu!